Queridos, vamos louvar a Deus através da palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 9, a partir do verso 35 da palavra de Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 9, verso 35, até o verso 38 da palavra de Deus. Por favor, Jerry, se possível, você diminui ou aumenta ou desliga o ar-condicionado ali, está muito direcionado ali para a irmã Laudicea, e eu creio que ela está, qualquer coisa, bastante frio, não é isso, irmã Laudicea? Por favor, Jerry, desliga ele aí, tá? O tempo já está frio, a gente pode diminuir aí e não ficar tão frio em cima das senhoras, que estão aqui. Eu sei que não é fácil. Então, muito obrigado, meu irmão. O Senhor te abençoe. Mateus 9, versos 35 ao 38, diz o seguinte: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Queridos, vamos fechar os nossos olhos nesse instante e orar ao nosso Deus. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que a Tua graça, que o Teu amor, Deus, fale aos nossos corações, pois eu sei que ela não volta vazia. Entendemos que ela traz algo para as nossas vidas, e nós louvamos porque ela é vida para os nossos caminhos, ela é o nosso ensino. A palavra de Deus, ela nos dirige para os caminhos verdadeiros, para a vontade daquele que nos chamou deste mundo para vivermos uma tão grande e maravilhosa salvação. Por tudo isso eu te peço, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de missões estaduais, está justamente com foco em cima desse texto que acabamos nessa tarde de ler, para a glória do nosso Deus, e entendemos como ela é maravilhoso e grandioso, Compaixão eu tenho. Você, durante essa campanha, desde o início, será que nós paramos um pouco aí para rever os nossos conceitos, para rever se verdadeiramente nós, na nossa caminhada de fé, estamos vivendo o que diz o tema dessa campanha? Eu, a primeira pessoa, eu tenho compaixão. E nós sabemos que compaixão é algo profundo, é um tipo de sentimento que podemos dizer que poucas pessoas desse mundo conseguem sentir, conseguem viver, conseguem retribuir ações na vida do próximo, como a compaixão certamente vem aos nossos corações. Se nós olharmos para a história de Israel, nós vamos ver o profeta Isaías, no capítulo 63 e no verso 15, certamente aquele profeta pedindo a Deus para que o Senhor de Israel, o Senhor trate o seu povo com compaixão.
E eu vejo que o berço dessa compaixão, ela não nasce, por incrível que pareça, na vida do ser humano. Eu entendo que a essência da compaixão, ela primeiro vem de Deus para as nossas vidas. E como igreja, nós aprendemos, nós nos envolvemos, nós aprendemos a caminhar segundo aquilo que Deus tem, através do relacionamento com Ele, através da palavra que Ele tem para as nossas vidas. Este encontro na nossa caminhada certamente vai nos levar a termos um coração voltado para termos compaixão para com o próximo. E nós louvamos a Deus, porque quando nós mergulhamos na palavra desse nosso Deus, Jesus deixa claro que a sua missão simplesmente esteve muito além daquilo que as pessoas esperavam. Seria muito bom se a igreja ou a vida, aquilo que Cristo deixou para a igreja, simplesmente se resumisse apenas essa vida de comunhão, a tardes de domingos, manhãs de domingos, onde a igreja ela pode se reunir, ela pode louvar a Deus, ela pode justamente trabalhar fazendo a vontade do nosso Deus. Mas Cristo, certamente, Ele demonstra na sua palavra, que a sua vontade, que a sua compaixão, não está simplesmente na sua palavra, não está apenas na mensagem de salvação, não está apenas na mensagem que nós trazemos ao mundo, não está apenas quando nós oramos por alguém, e essa pessoa, ela é curada desta tal enfermidade. Não, mas o que nós olhamos para a palavra de Deus, é que o Evangelho, a compaixão de Cristo, ele nasce no seu coração, e ele se desmembra em meio à sociedade daquela época, algo da qual cada um de nós precisa entender, precisa viver, que esse chamado para servirmos a Ele, precisa cada dia ser transformado, não segundo a vontade do homem, mas nós precisamos enxergar quem é esse Deus, que tipo de sentimento é esse, que me faz dizer, eu tenho compaixão, Eu creio que, se eu lançasse essa pergunta a cada um aqui, a princípio, eu esperaria que houvesse um momento de reflexão. Creio que ninguém iria dizer, pastor, eu tenho essa compaixão. E eu vejo que esta caminhada, na verdade, é uma caminhada, é um trilho, do qual nós precisamos buscar, ter esse sentimento, servir a esta sociedade, crendo, vivendo justamente o que é compaixão. Um momentinho, irmãos, por favor, Jerry. Eu não sei se você desligou esse ar-condicionado, mas volta esse ar-condicionado para baixo aí no modo swing, porque eu estou com frio, gente, não sei vocês, mas estou sentindo frio, tá bom? Mas, queridos, é isso que o Filho de Deus vem, prega o seu Evangelho, e o texto aqui é muito claro, que Jesus ele sai a pregar não apenas nas sinagogas, ou seja, dentro das igrejas, não apenas Jesus Cristo leva o Evangelho do Reino de Deus, Cristo não apenas simplesmente vai ao encontro de algumas pessoas que estão com algum tipo de enfermidade, alguma doença, e faz com que esta pessoa, obrigado, Jair, melhorou muito agora, viu? Estava com frio, mas a grande verdade é que Cristo, por seu amor, pelo seu sentimento de compaixão, Ele está dizendo à sua igreja, que cada um de nós precisa servir esse Evangelho também da mesma forma que Cristo serviu e que Cristo colocou como modelo para a sua igreja. Nós não podemos enxergar na vida cristã
a ausência de compaixão. Um amor mais profundo, um amor que é colocado dentro da vida das pessoas, ou seja, eu assumo a responsabilidade da dor daquela pessoa, eu vivo a dor daquela pessoa como se fosse a minha própria dor. Queridos, aqui no Arruda, eu tenho tido muitas experiências, não é? E essa semana, eu fui convidado por um irmão aqui dessa igreja, aí num determinado prédio aqui desse nosso bairro, e aquilo me doeu muito, por não ver justamente esse sentimento de compaixão na vida das pessoas, na vida dos próprios filhos de uma senhora, né, que está na fase terminal de um câncer. E eu digo isso porque veja como é que as coisas, né? Eu trago isso porque eu sinto que Deus, né, precisa fazer com que eu também desprenda dessas situações, que leve a igreja, porque aquilo que se passa no coração desse pastor, o sentimento que o pastor tem, ele também precisa ser colocado para a igreja, para que a igreja ela tome como lição também e possa cuidar do próximo de uma forma grandiosa. Queridos, por incrível que pareça, né, veja como a igreja ela ressente muito ainda desse tipo de sentimento. E eu fui até a casa dessa pessoa, e essa pessoa, na verdade, ela está morando dentro de um apartamento só, ela está sendo cuidada por uma enfermeira, mas quem toma conta dela é a vizinha. E veja que belo exemplo de um sentimento de compaixão. Ela disse: pastor, eu tenho dedicado a minha vida por essa pessoa, a cuidar dela. Ela não é nada minha, nada dela corre nas minhas veias, mas eu não poderia ser vizinha dela sem poder ajudá-la nesse momento tão difícil do qual ela está caminhando. E me entristece, essas foram as palavras dela, me entristece é que eu procurei pastores nesse prédio, que moram nesse prédio, mas que os pastores disseram: eu não vou não, eu apenas vou orar por ela. E isso, irmãos, é falta de compaixão. Eu não quero ser o julgador, eu não quero ser o melhor, mas eu quero dizer algo. Assim como um dia Deus me chamou para esse ministério, cada um aqui tem um ministério. O que nós tiramos como lição é que nós precisamos enxergar a dor do próximo, independentemente daquilo que nós vivemos, independentemente de quem somos, seja pastor, seja um musicista, seja aquele que cuida das finanças, seja aquele evangelista da igreja, todos nós precisamos servir com compaixão. E aquela senhora em lágrimas disse isso para mim: pastor, é difícil eu aceitar isso, é difícil eu olhar para as pessoas da igreja e as pessoas não virem aqui na casa dela, quando mais ela está precisando, ela está vivendo os últimos dias dela. E eu convidei pastores desse prédio, Edson, eu convidei alguns pastores fora, e eles não vieram aqui. Eu disse: irmã, eu não posso julgar essas pessoas, mas se a senhora me chamou, eu estou aqui para levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem de salvação a essa senhora. E eu creio, irmãos, que esse tipo de sentimento é o sentimento que a igreja precisa ter. Eu saí da casa dessa senhora como se eu estivesse nas nuvens, porque eu não olhei para o sentimento, pelo sofrimento daquela senhora, mas também eu olhei pela oportunidade que Deus me deu de poder
pregar um pouco do Evangelho que eu aprendi, que Deus me ensinou, levar essa mensagem para essa pessoa. E isso, queridos, é compaixão. E eu sei no meu íntimo, no meu coração, que eu preciso melhorar muito para dizer: compaixão eu tenho. Esse texto da palavra de Deus, esse tema dessa campanha, é um tema que é muito pessoal, e que a igreja, ela precisa refletir um pouco, se há sentimentos de compaixão na nossa vida, se há sentimentos que realmente se agreguem aos valores do reino de Deus na nossa caminhada. Precisamos, queridos, enxergar a multidão como Cristo enxergou. Precisamos muitas vezes tirar as escamas, assim como Cristo fez na vida de Paulo, nas nossas vidas, para que Paulo pudesse enxergar justamente os planos de Deus para a sua vida, para que Paulo pudesse justamente dizer: olha, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso é compaixão, isso é amor. E eu vejo que, como igreja, nós precisamos ir nesse caminho. Se nós queremos que a nossa igreja, ela venha a ser uma igreja forte espiritualmente, nós precisamos viver sentimentos. Ah, pastor, como é difícil. Querido, ora a Deus, busca relacionamento com Ele. Eu sei que quando a gente vem do mundo e aceita o Evangelho, talvez o nosso coração não esteja tão quebrantado, talvez a nossa vida, com os nossos afazeres, com a nossa caminhada, não esteja realmente cheia de compaixão. Nós não estamos servindo a esse Deus, servindo ao próximo, com esse sentimento tão maravilhoso, queridos, que de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver num Deus que nos criou, num Deus que nos amou, num Deus que olha para o homem e vê a sua queda, mas que estende as suas mãos dia após dia para Ele, que ama o pecador, que aborrece o pecado, mas que ama este homem. Que a nossa igreja, queridos, a cada dia, e eu peço a Deus, que possamos fazer súplicas, orações, para que Deus possa justamente viver em nossas vidas, servi-lo a Ele, justamente com esse coração, com esse sentimento, não apenas com o próximo, mas até naquilo que Deus colocou no nosso chamado. Se você prega, querido, pregue com compaixão. Se você louva, louve com compaixão. Se você exerce qualquer cargo na igreja, exerça com compaixão. Sinta esse sentimento tão especial, do qual Cristo enxergou. Cristo olha para o próximo e diz: olha, esta multidão, ela anda como ovelhas, desgarradas, exaustas, cansadas, aflitas, queridos. E este é o sentimento que há nessa sociedade afora. Todo dia eu olho para a igreja e vejo ela como luz. Todo dia eu olho para a igreja e vejo justamente ela dentro desse contexto. Para que a gente possa servir, é necessário que a gente enxergue, é necessário que a gente se desprenda de nós mesmos, é necessário que haja compaixão, para que haja atitude da igreja. Porque se não há essa compaixão, certamente nós estaremos olhando para o próximo, nós até iremos vê-lo cansado, nós até iremos vê-lo exausto, nós até iremos vê-lo necessitado, mas se não há compaixão, não haverá atitude da igreja. Veja como a compaixão, ela liga o serviço da igreja, liga-nos a Deus, liga-nos ao próximo, liga-nos com o mesmo coração do Filho de Deus na nossa vida. Amados, essa é a nossa oração, essa é a oração de cada um de nós, até para que venhamos a orar, para que Deus
cresça o número de trabalhadores. Sabemos que a seara, ela é difícil, sabemos que a seara, ela é grande, e poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros. E não é só o pastor que precisa pregar esse evangelho, é cada um de nós. Nós somos discípulos para fazermos discípulos. Nós temos compaixão para enxergarmos a multidão. E é isso que Cristo deseja em nossas vidas. Multiplicar aquilo que é pouco na casa do Senhor. Poucos são os ceifeiros. Talvez você diga, mas essa responsabilidade é do pastor pregar todo domingo. É ele que faz o convite. Não, queridos. Essa responsabilidade continua sendo do membro mais novo que aceitou o Evangelho ao mais antigo da igreja. Eu só quero dizer para você que ore a Deus, que viva, que você possa justamente dizer esta frase: eu tenho compaixão. Que a igreja, ela reflita nessa frase, que a igreja reflita, mas que peça a Deus, para que possamos viver esse tipo de sentimento, que é maravilhoso, talvez tão escasso em meio à sociedade que vivemos, talvez tão difícil de ser encontrada fora dessas paredes, mas aqui dentro, eu reconheço que há uma igreja, que há luz nessa igreja, e que acima de todas as coisas, no coração dessa igreja, precisa morar compaixão, precisa exalar compaixão na vida de cada um de nós. Precisamos servir a esse Deus, dizendo: Senhor, cuide da minha vida, retira de mim, Senhor, o meu próprio eu, aquilo que eu pensava que era, para que eu possa te servir, Senhor, segundo a tua vontade. Quebra, Deus, as barreiras que dificultam em nossas vidas uma aproximação do próximo. Quebra, Senhor, as barreiras que nos faz afastarmos das pessoas quando, como igreja, precisamos estar próximo. Não precisamos falar muito do Cristo que um dia veio a essa terra, um Cristo que não se importou com cobradores de impostos, né? Não se importou com aquela mulher que foi pega em pleno ato adultério, que em momento nenhum deixou de entrar na casa de pecadores, simplesmente porque o coração desse Cristo refletia em todos os momentos da sua vida compaixão, e essa compaixão foi por mim, foi por você, que Ele nos trouxe, que Ele nos mudou as nossas vidas, para caminharmos segundo a sua boa vontade. Que a aplicação da palavra de Deus chegue aos nossos corações, que nessa tarde possamos parar e refletir, se você e eu possamos dizer diante de Deus: eu tenho compaixão, eu tenho compaixão. Gostaria de orar nesse instante, e esta oração que o pastor deseja fazer antes de irmos para a ceia, eu queria que você, enquanto eu estivesse orando, você simplesmente pedisse a Deus: Deus, me dá esse coração, transforma o meu coração, para que eu possa te servir
como Tu és, como Tu fazias e como Tu tens feito todos os dias da nossa vida. Que haja em nós esse coração. Por isso, curva a tua cabeça nesse instante. Pai amado, eu Te louvo, Senhor, por olhar na Tua palavra e reconhecer, Deus, que é o Teu amor, que foi a Tua gratidão, que foi a Tua salvação, Deus, que chegou até a minha vida, que penetrou, Deus, na minha casa, que salvou, Deus, a minha família. Deus, eu não era nada, mas Tu, Senhor, entrastes na minha vida, Tu mudastes o velho homem, Tu me transformaste, Senhor, como diz o Teu filho Paulo, em uma nova criatura. Deus, como foi lido na escola bíblica nesta manhã, Colossenses capítulo 2, verso 6, assim como Cristo é, nós devemos andar segundo Ele andou, glória a Deus. E para isso, Senhor, nós precisamos servir a Ti, Pai, como Tu servistes. Deus, se há nesta tarde um filho Teu nesta Tua casa, nesta Tua igreja, que encontra-se ainda com o coração endurecido, mas que precisa ter esse tipo de sentimento profundo pelo outro, Deus, nesta tarde, Deus, ajuda os Teus filhos a sentirem, a enxergarem da mesma forma, Deus, que Tu enxergas o Teu próximo. Deus, que se há algum impedimento no coração dos Teus filhos nessa tarde, Deus, muda, destrói, Deus, aquilo que impede, e Deus, dá um coração de carne, um coração cheio de compaixão, um coração aliviado, um coração que consegue enxergar o próximo, que consegue ver o próximo e amá-lo, independentemente de quem é ele, Senhor. Cuide das nossas vidas, transforma o coração a cada dia da Tua igreja, para que a luz do Evangelho, para que as Tuas mãos cheguem na vida dessas pessoas. Por isso, meu Pai, ajuda-nos a dizermos, não apenas com palavra, mas com ações: compaixão eu tenho. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus.